Criar uma rotina significativa que caiba dentro do seu tempo e da sua disponibilidade talvez seja algo que você queira fazer. Talvez seja isso que tenha trazido você até esse vídeo. E também é um dos meus objetivos com esse canal. Mas a criação dessa rotina leva seu tempo. E uma das primeiras coisas que você pode fazer é desenhar aquilo que seria o seu dia ideal, para começar a analisar as suas possibilidades. Nesse vídeo eu te conto como fazer isso. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo de volta a esse canal. Se você é novo aqui e não me conhece, meu nome é Cristina e aqui eu falo sobre organização, planejamento de vida alinhada com aquilo que é a sua criatividade, a sua capacidade de organização na criação de uma vida mais tranquila, de uma mente mais calma. Então vamos lá falar sobre o que é o dia ideal. E antes de começar a te explicar sobre o que é o dia ideal e como ele pode te ajudar nessa construção da sua vida alinhada, que faz sentido para você, eu tenho que falar sobre a palavra ideal. Ideal aqui não quer dizer que existe uma regra e que vai ser igual para todo mundo. Ideal não quer dizer um padrão no qual você vai ter que se encaixar. O ideal que serve para todo mundo e você só vai ter que seguir aquilo que todo mundo está fazendo. Não é isso. Ideal tem que ser pensado, tem que ser criado sempre de acordo com a vida que você está tendo agora, com o tempo que você tem, com as responsabilidades que você tem neste momento na sua vida. Enfim. O meu dia ideal nunca será igual ao seu dia ideal. O meu dia ideal tem que estar sempre conectado com a minha realidade, assim como o seu dia ideal. E é só assim que a gente consegue devagarinho ir avançando na nossa organização, se a gente se considera dentro do processo. Às vezes são pequenas mudanças, tal como um reajuste na hora que você vai dormir, ou observar com o que você está gastando seu tempo no seu dia a dia. Só esses pequenos movimentos já podem ser capazes de te colocar na direção do desenho desse dia ideal para você. Refletir sobre como é que você quer que seja o seu dia ideal faz com que você perceba tanto coisas que você queria que estivesse na sua vida e que não estão, quanto coisas com as quais você talvez esteja ocupando muito tempo e que você não queria que fizessem parte da sua vida. Pelo menos não nesse momento. E toda essa reflexão pode fazer você chegar a conclusões muito importantes e muito interessantes para o seu dia a dia. Para você, todos os dias, caminhar um pouco mais na direção da vida que você quer ter. Como, por exemplo, você pode chegar à conclusão que determinadas ações são essenciais para manter a sua energia em alta, para manter a sua capacidade criativa, a sua capacidade de resolver problemas, de dar resposta às coisas que aparecem na vida. E refletir sobre aquilo que é essencial para você vai te colocar conectada diretamente com aquilo que são os seus valores e que às vezes você não está conseguindo encontrar espaço no seu dia para que isso aconteça. E isso vai te trazer também uma reflexão sobre a forma como você está ocupando o seu tempo. Eu vou te ajudar te dando um exemplo daquilo que eu faço na minha vida. O meu dia eu gosto de dividi-lo em blocos e o primeiro bloquinho do dia eu sempre dedico a mim. E não estou dizendo que você deva fazer isso, eu sou uma pessoa que se sente bem acordando muito cedo. Eu gosto de acordar antes do nascer do sol. Isso é algo que me dá uma sensação de alinhamento, de muita energia com aquilo que eu tenho que fazer. Então, num dia ideal, eu acordo cedo e existe ali o primeiro bloco de tempo que eu dedico para mim. Dedico para mim fazendo o quê? É um tempo que eu faço silêncio, em que eu medito, que eu faço o meu japamala, em que eu rezo, em que eu leio, muitas vezes, em que eu vou para ginástica depois disso. Em determinadas épocas da minha vida é um tempo em que eu faço uma massagem no corpo, ou seja, é um bloquinho de tempo que vai ali desde a hora que eu acordo até quando eu volto da ginástica, que eu dedico a mim. O meu segundo bloco de tempo do dia, ele é dedicado a comunicações.
Eu respondo e-mails, respondo mensagens aqui do canal, comentários, mensagens de alunas e alunos, mensagens de parceiros de trabalho com quem eu trabalho e muitas vezes eu tenho que dar resposta a alguma demanda, às vezes eu tenho aula nesse bloco, há dias em que eu gravo vídeo, ou seja, é um bloco de tempo que eu dedico à comunicação. Por quê? Porque eu sei que esse pedaço do dia é um pedaço do dia em que eu tenho energia para isso, em que eu consigo me comunicar com mais facilidade, com mais desejo até de fazer isso. Terceiro bloco do meu dia é para outro tipo de trabalho, porque o segundo também envolve trabalho. E aí pode ser criação de conteúdo, programação de postagens, é um bloco de escrita, de estudo, de preparação de aulas, de edição de vídeo, e por aí vai. No quarto bloco, eu posso utilizá-lo para assistir algumas aulas como aluna, né? Porque eu também sou aluna, não sou só professora. Posso usar também para fazer uma revisão do meu dia, para olhar para o dia seguinte, até porque nesse quarto bloco do dia eu já não estou com a mesma energia que eu tinha lá de manhã. Então eu começo a fazer coisas que me obrigam a desacelerar um pouco. Dependendo do dia, eu posso ver um filme, posso ver o episódio de uma série, eu posso ler um outro tipo de leitura. Aquela leitura de manhã, normalmente é uma leitura em que vai exigir mais concentração da minha mente. A leitura do fim do dia é uma leitura mais relaxada e normalmente eu escolho temáticas diferentes para o início e para o final do dia. Até porque, idealmente falando, nesse bloco do dia é o bloco do dia que antecede a ida para a cama. Então eu não quero nada que me deixe muito acelerada, com pensamentos muito intensos. Então eu vou já desacelerando. Repara que no começo do dia, no meu primeiro bloco de tempo, eu não começo o meu dia vendo mensagens de telefone, mensagens de e-mail. Eu não faço isso. E se eu faço, para mim é um sinal claro de que minha mente está um pouquinho desorganizada, de que eu tive uma noite complicada, de que eu não dormi o suficiente, que eu não acordei descansada. Isso para mim é um sinal claro. Outra coisa importante também no meu dia ideal. Normalmente eu janto cedo. Lá pelas 18 horas é a hora que eu janto. E isso também ajuda no meu dia ideal a que eu não tenha sobrecarga de trabalho para o meu corpo. E assim eu posso ir desacelerando o meu dia de forma mais natural. E o último bloco de tempo do dia é preparação para dormir. Acendo as luzes do abajur, tem dias que eu coloco um olhinho essencial de lavanda no difusor. É a hora que a gente vai fechando a casa para tudo ficar mais quentinho. E assim a gente vai se preparando para dormir. Então, isso que eu acabei de descrever assim em linhas gerais é aquilo que é muito próximo do que é um dia ideal para mim nesse momento da minha vida. E eu fiz isso para te ajudar a entender um caminho que você pode seguir, um exemplo que você pode seguir de caminho para também desenhar o seu dia ideal. Mas aí você pode estar se perguntando, mas é isso que ela faz todos os dias? E eu te respondo com um rotundo não, de maneira nenhuma. Tem dias que a gente vai ao supermercado à noite, tem dias em que eu passo o dia inteiro fazendo uma tarefa, tem dias que eu sou obrigada a mudar a minha rotina porque os meus parceiros de trabalho me solicitam demandas de trabalhos urgentes, porque isso acontece. Tem dias que eu me atraso na preparação das minhas aulas e tenho que ocupar todas as horas do meu dia com aquilo e tudo fica atropelado. Ou seja, não é assim que são todos os meus dias. Por isso que esse dia é chamado de dia ideal. É aquilo que a gente mira fazer. É aquilo que, a partir da nossa reflexão, a gente decide que é importante pra gente e a gente tenta fazer com que os nossos dias sejam, na maior parte das vezes, próximo desse ideal. Mas aí, quando eu não consigo chegar próximo ou ter o meu dia ideal, existem aqui algumas reflexões que eu faço e que eu te convido a fazer junto comigo. Quando eu abro mão de manter a estrutura do meu dia ideal, como é que eu fico? Como é que eu me sinto? Como é que esse dia corre? Como é que corre o dia seguinte? E o que eu posso te dizer é que dizer não é difícil. Estabelecer limites é difícil, mas é super necessário. E tem outra coisa importante também. Quanto mais consciente do seu tempo
e consciente da forma como você quer ocupar o seu tempo você estiver, menos, digamos assim, estrago você vai fazer no seu dia quando você decidir simplesmente que vai passar a tarde inteira bebendo um chá com a sua amiga. Até porque essas coisas também são importantes. A gente também precisa dessa maleabilidade, a gente também precisa de estar uma tarde inteira com os nossos amigos, com as nossas amigas. Pensa que você tem que ser como uma ponte. Uma ponte, ela é rígida, passam carros, coisas pesadas, mas ela balança. Se ela não balançar, né? Balançar é um termo que eu utilizo, talvez as pessoas conheçam um termo técnico para isso. Mas toda ponte, ela balança. Se ela não balançar, se ela for completamente rígida, ela parte. Então, na nossa organização, a metáfora da ponte é excelente. Que você tenha uma referência daquilo que você quer, mas que você também saiba que se você for muito rígida, você acaba partindo. Tá entendendo como é que organização na vida é algo que tem que te trazer paz mental e uma sensação de alinhamento com aquilo que faz sentido para você? Me diz aqui nos comentários se tudo isso que eu falei te trouxe algum insight, se te deu alguma ideia, se eu te ajudei de alguma forma a pensar sobre o seu dia ideal, se você já tinha o seu dia ideal e esse vídeo te ajudou a remodelar o seu dia ideal, me diz aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Então, em tom de encerramento e de forma prática, como é que você pode, algumas dicas de como é que você pode começar a pensar no seu dia ideal. Número 1, pensa em quais são as suas responsabilidades. No seu trabalho, por exemplo, quais são aquelas coisas que só você pode fazer. Se você nesse momento não está trabalhando, no contexto em que você está inserida, na sua família, quais são as suas responsabilidades? Aquilo que está atribuído a você e só você que pode resolver. Número 2, quais são as coisas que você gosta de fazer e que você sabe fazer bem? Por exemplo, eu adoro aquarela. Eu sou estudante de aquarela. E, aliás, um dos meus objetivos de médio prazo é me tornar uma grande aquarelista. Então, estudar aquarela, treinar aquarela vai ter que estar inserido na minha rotina de alguma maneira. Eu vou assistir uma aula, eu vou testar uma técnica nova, eu vou ver um vídeo da minha professora, enfim. Eu vou ter que inserir na minha rotina, na minha semana, de alguma forma, treinar aquarela. É muito importante que esse seu dia ideal, que a sua rotina, inclua coisas que você gosta de fazer, principalmente se você tem um trabalho que você não curte tanto e que, infelizmente, é a realidade de tanta gente por aí. Número 3, hábitos que você gostaria de implementar no seu dia. Pensa assim, se esse hábito é importante para você, por que você não está conseguindo implementá-lo no seu dia? E não pensa a partir da culpa, pensa a partir do objetivo de causar uma reflexão em você. Culpa não vai te colocar em lugar de crescimento nenhum. E número 4, por fim, pensar em que mudanças você gostaria de fazer. Mudanças no seu trabalho, mudanças na sua rotina, mudanças na sua casa, mudanças. Mas se você ainda está com dificuldade de desenhar esse dia ideal para você, responde a seguinte pergunta. Como seria um dia na sua vida daqui a 10 anos se a sua vida corresse exatamente do jeitinho que você quer? Lembrando sempre que isso você não vai implementar da noite para o dia. O importante é você implementar pequenas atitudes no seu dia a dia que vão fazer os seus dias ficarem mais legais. Você não implementa da noite para o dia, mas você toma a decisão de caminhar nessa direção em prol da vida que você quer, sim, da noite para o dia. Tenta fazer esse exercício, eu acho que ele pode te ajudar muito. Obrigada por você ter chegado até aqui nesse vídeo, espero te ver no próximo e até lá, cuide-se bem. Tchau!